Esta última mensagem, ela foi destinada a uma igreja prepotente, arrogante, acima de tudo, ambiciosa. A prepotência dos crentes em Laodiceia mexeu tanto com o íntimo de Jesus, que Jesus diz: eu tenho ânsia de vocês. De tanta riqueza que eles possuíam, o coração deles se tornaram miseráveis, porque eles não tinham nada, mas se gabavam dizendo que tinham tudo, mas estavam completamente enganados. Chegamos ao final de mais uma série aqui no canal, que é a série Cartas para uma Igreja, baseado nas 7 igrejas do Apocalipse. Foi uma caminhada desafiadora para mim, porque foram mais de 10 mensagens, gente, tratando sobre a Igreja de Jesus. Porque, além das 7 igrejas, nós também falamos sobre a Igreja de Corinto, por exemplo, falamos sobre a Igreja de Filipos, e fomos descobrindo nessa caminhada os valores que são fundamentais para a nossa fé comunitária, mas não só para a nossa fé comunitária, mas também como corpo de Cristo, e valores que abençoam a nossa vida como igreja de Jesus. Eu espero que, de coração, você tenha sido tão edificado quanto eu fui nessa série, e que a mensagem do Evangelho que foi anunciada aqui tenha sido, de fato, para o seu coração, alimento, direcionamento e edificação. E para encerrarmos a nossa série de hoje nós conversaremos sobre a última igreja mencionada no livro do Apocalipse, que é a igreja em Laodiceias. Então eu gostaria de convidar você para nós lermos a última mensagem, a última igreja no livro do Apocalipse. Vamos ler? Apocalipse, capítulo de número 3, dos versos 14 a seguir, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, gente querida, esta última mensagem ela foi destinada a uma igreja prepotente, arrogante, acima de tudo, ambiciosa. E a igreja em Laodiceia tinha razões para isso, porque ela estava inserida numa cidade muito rica. A cidade de Laodiceia era uma cidade autossustentável devido às suas riquezas. Só para vocês terem uma ideia, aconteceu um terremoto em Laodiceia. Aliás, aconteciam terremotos constantemente naquela região. Mas um desses terremotos destruiu a cidade, a ponto do governo, a ponto de Roma, enviar recursos para reconstruir as cidades vizinhas. Só que Laodiceia não. Laodiceia não aceitou a ajuda do governo e, diferente da cidade, usaram dos seus próprios recursos para reconstruir a cidade, para reconstruir todo aquele império que eles tinham lá na cidade de Laodiceia. Agora, até aí, ok. O problema não está em reconstruir com o próprio recurso. O problema é que eles se gabavam disso. Eles se achavam autossuficientes.
porque eles eram ricos e quem tem mais pode mais. Só que esse espírito prepotente não estava só no povo em Laodiceia, ela também influenciou os crentes, a igreja em Laodiceia. O dinheiro se tornou a segurança da cidade e também se tornou segurança para a igreja. No capítulo de número 3, verso 17 que nós lemos aqui, a mensagem de Jesus aponta que essa igreja se gabava disso. Olha o que a igreja dizia: eu estou rico e abastado e não preciso de nada. A mesma disposição do coração do povo em Laodiceia. O povo começou a se garantir nos recursos que tinham. E a igreja, se garantindo dos recursos que tinham, abandonaram a fé. Para que fé se eu tenho recurso? Só que o interessante é que a cidade é que era rica. Laodiceia era uma potência comercial naquela época. Além de toda a riqueza da cidade, eles tinham um centro de pesquisa oftalmológica. Eles eram também produtores de lã e de tecido, era a cidade da moda daquela época. E a igreja, vendo o sucesso monetário da cidade, ela também queria esse sucesso, queria essa riqueza, queria o que a cidade tinha. Talvez você me pergunte, qual é o problema, Elter, da igreja ter recursos? Para mim, para o evangelho? Problema nenhum. O problema aqui é que não havia diferença entre a cidade e a igreja mais. Era uma coisa só, era um sentimento só. Eles ambicionavam. O desejo da cidade e da igreja era ter riquezas, para se garantir nelas. Assim como a cidade em Laodiceia tinha orgulho de não precisar de Roma, a igreja também se orgulhava disso. Perceberam como é impressionante a força que o dinheiro tem? Por isso que Paulo escreveu ao seu filho Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo de número 6, verso 9, quando ele disse que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados, que levam os homens, dizendo Paulo a Timóteo, a mergulharem na ruína e na destruição. Aí ele vai completar dizendo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, segundo Paulo, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Até Jesus disse isso em Mateus, capítulo 19, verso 23, que é muito difícil, não sou eu que estou dizendo, Cristo disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus percebeu que em Laodiceia o amor às riquezas subiu ao coração da igreja. Quando Jesus diz assim para eles, vocês dizem, eu estou rico, Jesus está dizendo que eles estão propagando isso, eles divulgavam isso. Era motivo de orgulho da igreja, ser autossustentável e não depender de ninguém. Porque ser rico para eles era um sinal, gente, de que Deus estava com eles, mas estavam redondamente, completamente enganados. Jesus disse para eles o seguinte, vocês dizem que são ricos, mas vocês são miseráveis. E miserável é pior que pobre, porque o pobre ele tem um pouco, já o miserável é aquele que não tem nada. Eles diziam, não precisam de ninguém porque temos tudo. Só que Jesus vai e diz para eles, vocês não têm nada e vocês precisam que te deem alguma coisa. Você precisa meditar nisso que nós estamos falando. Você precisa parar para pensar nessa mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Vocês lembram que a igreja de Sardes era pobre e Jesus disse para ela assim, para mim vocês são ricas, você é rica? A igreja de Laodiceia era a igreja rica e Jesus diz, para mim vocês são miseráveis, pior que pobres. Eram miseráveis diante de Deus e se achavam ricos diante dos homens. E por causa disso, gente, Jesus disse para eles, quem dera vocês fossem frio ou quente, mas vocês
são mornos. Essa linguagem que Jesus usa aqui é muito contextual para eles naqueles dias. Porque segundo a arqueologia, havia ali fontes termais próximo da cidade de Laodiceia. Então Laodiceia tinha acesso a águas mornas. Só que estas águas, elas eram intragáveis. Elas eram impróprias para o consumo, porque além de morna, ela era um pouco salobra, sabe? Ela tinha um pouquinho do gosto de rio, parecido com o gosto de mar. Era impossível fazer uso e ingerir aquela água. E quem tentava ingerir ou usar aquela água, logo vinha a ânsia de vômito. E para ficar claro a mensagem de Jesus para eles, Jesus usa desse contexto para tratar e para mostrar para os irmãos de Laodiceia o estado que eles estavam. Jesus estava dizendo para eles que eles eram pessoas intragáveis por causa da sua cobiça, ganância e da sua prepotência. Jesus está dizendo para eles assim, vocês se tornaram insuportáveis. Não dá para nem consumir nada do que vem de vocês. Não dá para receber nada de vocês. Por isso que Jesus disse para eles, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A prepotência dos crentes em Laodiceia mexeu tanto com o íntimo de Jesus, que Jesus diz, eu tenho ânsia de vocês. Porque eles não tinham nada, mas se gabavam dizendo que tinham tudo. De tanta riqueza que eles possuíam, o coração deles se tornaram miseráveis. É por isso que Jesus diz em Apocalipse 3,18, aconselho que vocês comprem de mim, seus miseráveis, ouro para que vocês sejam ricos de fato, roupa para vocês esconderem a nudez que vocês se encontram e colírio para que vocês possam enxergar melhor. Perceba que Jesus pega o contexto da cidade para tratar os crentes. Por que colírio? Centro de pesquisa oftalmológico em Laodiceia. Por que roupas? Porque em Laodiceia havia uma grande fábrica de tecidos. E por que ouro? Porque era uma cidade rica. A igreja que se gabava que era rica e que não precisava de ninguém, Jesus diz que ela é miserável, pelada e cega. A cegueira, gente, era tamanha nessa igreja que eles nem perceberam que Jesus estava do lado de fora da igreja. Eles estavam tão inchados na prepotência que empurraram Jesus para fora do templo. Eram tantos testemunhos de prosperidades que o evangelho ficou de lado de fora. Era tanto eu sou, eu faço, eu aconteço, que Jesus não fazia falta para eles. Eles eram autossuficientes, por isso Jesus está do lado de fora. Aí olha o que Jesus diz para eles, diz para essa igreja, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora dizendo, deixa eu entrar. Este é o retrato da igreja atual. Uma igreja que faz um culto para Deus, mas o coloca para fora do ambiente que eles estão, porque não tem evangelho, não tem cruz, não tem Cristo lá. Ah, gente, nós estamos construindo igrejas com recursos e deixando o dono dela do lado de fora. Até porque, né, gente, nós aprendemos a fazer igreja. Nós não precisamos mais de Jesus para construir templos. A gente sabe como cantar, nós sabemos como pregar, nós sabemos que tipo de iluminação e que tipo de som usar. Se precisar de um ministério, tem um cursinho ali que você pode fazer e aprender. Não precisa mais do Espírito Santo. Para que Jesus, se nós sabemos fazer bem feito? Laodiceia. Por isso que Jesus tem ânsia dessa igreja. Porque é uma igreja que vive, que projeta, que constrói, mas sem a presença de Cristo. Claro, gente, que eu estou dizendo tudo isso e não estou desfazendo da importância dos métodos, das estruturas. Não, não é isso que eu estou dizendo.
Nem Jesus está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que nada disso pode quebrar, pode ser em detrimento da presença de Jesus na comunhão e da direção de Jesus para a igreja. Nós não crescemos porque somos ricos e abastados. Nós não avançamos porque temos recursos e temos muita condição de construir muito para Deus. Não, nós crescemos porque Cristo foi construído e habita na comunhão e habita em nós. Nós não aumentamos estrutura, gente, nós aumentamos o afeto na comunhão. Apocalipse 3:20, Jesus diz assim, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo que ele não quer entrar na igreja para melhorar o culto ou participar da liturgia da congregação. Ele quer entrar para sentar na mesa e ceiar com o seu corpo. Ele não quer adoração a ele, ele quer uma comunhão com ele. Ele está à porta, batendo. Sabe por que ele está ali, insistindo? Porque ele ama a sua igreja. Laodiceia não recebeu nenhum elogio de Jesus. Esta igreja de Laodiceia é uma igreja que foi duramente criticada por Jesus na mensagem. Era uma igreja miserável, cega e nua segundo Jesus, que faz culto com Jesus do lado de fora e não deixa ele entrar, que se tornou prepotente, arrogante porque diz eu sou rica, que vivia numa ostentação infantil e banal. Aliás, hoje o maior pecado da igreja moderna é a ostentação. Mas mesmo com todos esses pecados, esses erros, mesmo diante de tudo isto, Jesus diz, eu continuo aqui na porta, batendo. Eu continuo aqui na porta e quem se arrepender e abrir, eu entro. E no verso de número 19, ele diz assim, eu exorto e corrijo todo aquele que eu amo. Você consegue mensurar o amor de Deus? Diante de uma igreja como a igreja de Laodiceia, ele está na porta batendo porque ele ama. Ele está corrigindo porque ele ama. Aqui a carta ou a mensagem não é uma mensagem condenatória, justiceira, punitiva. Não, é uma carta de amor. Depois de ser expulso e colocado para fora e abandonado, Jesus volta dizendo, abre a porta porque eu quero entrar e cear com vocês. E esta é a mensagem para nós nos dias de hoje. Jesus continua batendo e insistindo. Gente, Jesus está dizendo para nós, abandonem a ostentação. Deixem de amar as riquezas. Não se garantem no bem que vocês possuem, não. Não fechemos a porta dizendo, eu não preciso de ninguém. Vamos abrir a porta hoje, gente, do arrependimento, como Jesus convidou os irmãos de Laodiceia. Arrependimento do quê? Arrependimento de acharmos que a provisão está na força do nosso braço. De que os recursos que vêm para a nossa mão é fruto de uma inteligência que eu tenho. É garantido pelo meu trabalho, pelo meu suor. Eu consigo sozinho. Não. A porta que ele quer que abramos hoje é a porta da humildade, da dependência e da comunhão. Sabe por quê? Porque nós precisamos... Sabe por que nós precisamos abrir a porta? Porque quando abrimos a porta, nós encontramos um trono. Jesus diz no capítulo 3, verso 21, o vencedor sentará comigo no meu trono. Só que este trono ele pode ser uma frustração para um e uma notícia extraordinária para outros. Por exemplo, se você for soberbo ou soberba como os irmãos de Laodiceia, você se frustrará com o trono. Mas se você tiver um coração arrependido, você se alegrará com este trono. Sabe por quê? O trono aqui não é um convite ao poder.
O trono aqui é um convite à comunhão. Jesus disse o seguinte: quem abrir a porta, eu entro e sento na mesa para ceiar. E quem que é o vencedor que ele diz aqui? O vencedor é o que abre a porta. E Jesus diz: quem abrir a porta, ele entra e ceia junto com ele. Então o trono aqui não é uma cadeira de ouro, mas uma mesa de ceia. No Novo Testamento, agora, o culto, a liturgia, o serviço a Deus não é feito no templo, é feito numa mesa. Porque nós estamos falando agora de um Deus que restabeleceu a comunhão que o pecado lá no Éden destruiu. O trono aqui não fala de poder, mas principalmente fala de amor e de comunhão. O que falta para a igreja soberba de Laodiceia, que diz assim: eu não preciso de ninguém, é a humildade de sentar à mesa e reconhecer que sem Jesus e sem a comunhão, a igreja será sempre uma igreja miserável, nua e cega. É para essa igreja, gente, que Jesus disse: não comprem no mundo, comprem de mim. Porque eu tenho para vocês exatamente o que vocês precisam. Por isso que eu termino esta série repetindo a frase que Jesus repetiu para todas as igrejas, embora seja uma igreja só. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus continua dizendo para a igreja.